Olá, pessoal. Aqui é Patrícia Soares e hoje eu quero lhes perguntar algo que eu acho fundamental na relação astrólogo-cliente. Por que uma pessoa procura um profissional da astrologia? Você já pensou nisso? Isso se dá porque, na maioria das vezes, há um apelo inconsciente por um bom conselho, por uma orientação. Então, quando o cliente chega ao profissional de astrologia e diz: "Vim porque quero me conhecer melhor", quantas vezes, né, eu já ouvi isso? É um tipo de resposta muito superficial, tendo em vista as suas reais necessidades. Em muitos momentos, nem reconhece as próprias necessidades. Então, a pessoa procura um astrólogo porque lá dentro há uma voz interior que lhe diz que ela mesma é o problema básico que está no fundamento de todos os seus demais problemas. Então, o cliente, ele procura o astrólogo, haja vista que nenhum de nós pode se conhecer de modo verdadeiro e objetivo, a não ser por meio do espelho dos outros, né, dos olhos dos outros e da mente de uma outra pessoa. Então, essas interpretações, disponíveis em várias ferramentas de astrologia ou mesmo em livros, jamais irão refletir a imagem do olhar ansioso do seu leitor. Existem fatores básicos que devem ser levados em consideração, tendo em conta a realização de um bom trabalho. Então, não basta aconselhar, mas ter em conta o efeito da consulta sobre a pessoa que está procurando uma orientação. Então, primeiramente, na maioria das vezes, é necessário auxiliar o cliente na restituição de sua autoconfiança. Ele precisa ter fé em si para encontrar o seu próprio poder de mudar sua realidade. Mas também há situações em que é necessário colocá-lo em uma aparente dúvida, de maneira que ele possa revisar seus pensamentos, sentimentos e atitudes, e assim, a partir daí, poder encontrar uma boa solução para si. O astrólogo, ele deve ser um bom condutor, ao ponto de fazer seu cliente a se sentir no comando da sua própria vida. Entretanto, suas orientações podem ser ou não aceitas. Outro ponto importante é que o astrólogo, ele deve dispor de tempo razoável para fazer um trabalho educativo. Eu lamento dizer, mas assim, no meu entendimento, e eu ressalvo isso, consultas de 1 hora e 30 não vão oferecer profundidade ao cliente. Pode tratar de um ponto ou outro, mas assim, uma visão profunda, muito difícil. Então, se não houver disponibilização razoável de tempo, eu pergunto: será mesmo que o consulente, por meio desse tempo, pode conhecer básica e objetivamente as causas dos seus problemas? Será que ele realmente já se encontra livre, né, em condições para fazer uma escolha? Será mesmo que ele estará preparado para reagir quando confrontado com os resultados gerados direta ou indiretamente de suas ações? Outro ponto importante: se o cliente não está nem um pouco aberto a ouvir, o que nem sempre é agradável, para que procurar um astrólogo? O astrólogo também, por sua vez, não pode sair por aí vomitando verdades, né? Falando tudo para o seu cliente. Mas ele deve preparar esse cliente para se encontrar com as suas próprias realidades. Em muitos momentos, meia palavra basta para indicar um caminho de consciência. Se o cliente quiser saber mais, ele vai lhe perguntar. Então, o astrólogo, ele pode prever acontecimentos futuros exatos da vida de um indivíduo? Sim, a astrologia preditiva é para isso. É essa a sua função. Mas nem sempre isso é produtivo, principalmente quando houver espaço para a mudança de panorama. Então é preferível falar em tendências. Desse modo, é possível que o cliente tenha tempo para se preparar para os efeitos de alguns acontecimentos com uma melhor compreensão, ou mesmo para mudar os rumos de maneira que ele possa ser favorecido. A astrologia não é sentença, ela não é uma condenação, não é determinante. Então, a astrologia ela é um meio para a compreensão de si mesmo e deve estar a serviço da evolução do homem. Outra coisa, as pessoas às vezes levam anos e anos construindo seus próprios cárceres minuciosamente. Aí, um belo dia, procura um astrólogo e dá uma pressão no profissional para que ele descubra imediatamente os fatores mágicos que possam
libertá-lo, né, das suas próprias masmorras. Então, ele quer o quê? Ele quer uma solução que resolva tudo por encanto. Isso é impossível. Então, os efeitos dos problemas, eles não surgem de uma hora para outra. É necessário tempo e responsabilidade para desconstruir alguns alicerces, construindo paralelamente a isso outros elementos para colocar em seus devidos lugares. Caso contrário, sabe o que acontecerá? O prédio desaba inteiramente. Então, e quem se responsabiliza por isso? O astrólogo, ele pode proporcionar ao cliente uma compreensão e uma visão de disciplina do pensamento por meio das quais seu cliente possa ter uma perspectiva nova de vida. E ouçam bem, uma compreensão mais objetiva do lugar e da função das experiências e das crises mais importantes da sua vida. Afinal, nada é por acaso. E nenhum de nós está aqui a turismo, né, a passeio. Então, nem sempre o problema real é aquele contado pelo cliente. Por isso mesmo, nem sempre é fácil para o astrólogo se colocar de maneira com que suas palavras sejam efetivamente recebidas por ele. Esse é um dos motivos pelos quais nem sempre se deve dizer tudo ao cliente. Há o lugar e o tempo para cada coisa se manifestar. A astrologia, sem compaixão e sem conhecimento da natureza humana, embora subsista a perícia técnica, é crueldade. Então, sempre um cliente vai pedir do astrólogo alguma ajuda, mesmo que conscientemente esteja motivado tão somente por uma alegação de mera curiosidade. Entretanto, há momentos em que o cliente necessita de uma chacoalhada do astrólogo, mas jamais sem compaixão. Todos nós somos o nosso próprio problema mais básico, e a astrologia deve nos auxiliar a enfrentá-lo de modo objetivo e sereno. Meus amigos, eu quero saber o que você achou desse vídeo. Ele lhe trouxe algum esclarecimento? O que mais você quer saber a respeito dessa relação astrólogo-cliente? Conto com seu comentário. Um grande abraço e beijos para você.